Com esses casos relacionados à saúde pública, o Visão CNN pergunta: o que pensam Lula e Bolsonaro sobre a saúde do país? E quais os planos e prioridades de cada um nessa área? Vamos começar pelo candidato do PT. Segundo o plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Lula quer focar nas demandas represadas durante a pandemia. Lula também pretende retomar os programas Mais Médicos e Farmácia Popular. O petista também quer criar e incentivar políticas públicas voltadas para a saúde das mulheres. Vou chamar então agora o time da análise. Gustavo Uribe vai falar então sobre esse plano do ex-presidente Lula. O Uribe é especialmente foco das mulheres e o ex-presidente Lula toca em um programa aí, o Mais Médicos, que deu tanto pano para manga e tanta confusão no passado. E agora ele quer retomar o programa, que é uma ideia boa. É uma ideia boa de trazer médicos do estrangeiro para, pelo menos, atendimento primário da saúde de locais do país onde você não tem uma estrutura médica. É um programa que acabou sendo adaptado pela gestão de Jair Bolsonaro, acabou adotando um outro nome e que continua sendo um programa bastante exitoso. Farmácia Popular é outro ponto. A atual gestão manteve o Farmácia Popular. Houve a informação de um corte que o Estado de São Paulo, o jornal, deu em primeira mão para o orçamento de 2023, mas o Ministério da Economia já disse que esses recursos serão repostos e o Farmácia Popular estará com seu orçamento completo para o ano que vem. Há um grande problema que é um abacaxi que qualquer que seja o presidente vai ter de descascar: as cirurgias eletivas. Nós tivemos a pandemia do coronavírus, que fez com que a prioridade do sistema médico brasileiro fosse o combate ao coronavírus. E aí cirurgias, por exemplo, oncológicas relacionadas a câncer, cirurgias no coração, pulmão, acabaram ficando em segundo plano. E você tem um represamento muito grande na rede hospitalar brasileira. Então, é uma prioridade de quem quer que seja. O próprio ministro Marcelo Queiroga, da atual gestão, diz que vai haver um foco na gestão de Jair Bolsonaro justamente nas cirurgias eletivas, porque muitas pessoas acabaram ficando sem realizá-las por causa dessa mudança de foco. Agora que a pandemia do coronavírus não acabou, mas arrefeceu bastante, há espaço para que essas pessoas sejam atendidas agora a partir do próximo ano. Leandro Rezende, para construir um hospital, sabemos a dificuldade, como é caro, né? E para funcionar também é quase o mesmo custo que você tem de construção. Portanto, é um setor vital, mas é um setor que a resposta demora um pouco, né? Sim. E a população precisa para ontem, né, Leandro? Assim, saúde saiu um pouco das prioridades do eleitor brasileiro, né? O que não significa que não seja um problema no país. Estou falando que saiu das prioridades pelo que mostraram as pesquisas de intenção de voto. A questão da economia, ela é o que pegou para o eleitor nessa eleição. Mas a saúde, ela é absolutamente um ponto sensível, porque o Brasil tem um sistema gigantesco e que deveria ser orgulho de todos, que é o Sistema Único de Saúde, né? É uma coisa, de fato, sem referência no restante do planeta, o que o SUS faz pela população brasileira, a quantidade de serviços que o SUS presta, e quando precisou, na pandemia, para vacinar a população, o SUS estava ali presente, né? Durante aquela fase aguda da pandemia, a capacidade do SUS de entregar vacina, de fazer tudo isso é de fato um motivo de orgulho para o país, né? Então, fortalecer o SUS é lógico que vai estar na pauta do Lula, também na do Bolsonaro, mas eu queria destacar uma questão, né, que ela não aparece nos dois programas de governo, mas ela se torna uma questão. A gente acabou de ver o Jair Nascimento falando sobre os números da meningite, da vacinação contra a meningite. Os números da vacinação contra a poliomielite também, a saúde descartou que o caso estudado lá no Pará seja de poliomielite, mas de fato eles são para a gente prestar muita atenção no que está acontecendo com a cobertura vacinal do país, né? Na época ali da Covid, eu fiz matéria, a nossa equipe aqui do Rio fez matéria mostrando como é que estava a cobertura vacinal de outras vacinas e é de fato preocupante que nos últimos anos, isso não é algo que vem só do governo do presidente Jair Bolsonaro, nos últimos anos a cobertura vacinal tem caído. Só para ficar com o exemplo da poliomielite, da vacinação da poliomielite, em 2016 você teve uma cobertura de quase 80% da população alvo. Em 2022, essa cobertura, dados do SUS, que eu recebi ontem da Sociedade Brasileira de Imunizações, mostram que essa cobertura cai de 80% em 2016 para quase 42%
80% agora, e o ideal é 95%. Então, de fato, há um problema e que o próximo presidente da República precisa olhar com muita atenção. Por que a população brasileira não está se vacinando para doenças que estão erradicadas, né? Não tem caso de poliomielite no Brasil desde 89. Meningite também é uma doença grave. E como eu estava até falando aqui com o Sidney fora do ar, isso é um problema para o país todo, né? Não é só para quem sofre a doença, é um problema para a economia, é um problema do gasto público que uma doença provoca. Então, sei que é para a gente discutir as propostas que os candidatos apresentaram, mas eu estou aqui colocando, né, dados de um problema que não está nas propostas dos dois ali, que é a questão da vacinação. É um ponto importantíssimo, tem que ser colocado. Afinal, a gente está discutindo aqui a saúde e aí é importantíssimo. A gente passou os últimos 2 anos, vocês se lembram, discutindo aqui, entrevistando especialistas, entrevistando médicos e todos eles falavam do orgulho do sistema de vacinação no Brasil e como isso agora tem preocupado cada um deles e a cada um de nós. Agora, vamos falar das propostas do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Bolsonaro diz que pretende ampliar a oferta de serviços no campo de doenças oncológicas, fortalecimento do programa de saúde digital, foco em segurança alimentar com a participação de nutricionistas. Vamos então ver com o Leandro Rezende, né, Leandro? Agora as propostas do presidente Bolsonaro, que estando no governo, né, já iniciou o seu trabalho presumivelmente e agora, ganhando um mandato de 4 anos, deverá seguir nestas frentes. Seu comentário. Um programa ali que me chama a atenção é o fortalecimento desse programa de saúde digital, né? De novo, pegando a pandemia como referência. A gente teve problemas de atualização dos números da pandemia e até eu escutei muitos técnicos da saúde nessa época que a pandemia estava mais aguda e eles me explicavam o seguinte, né? O SUS, ele é muito físico ainda. Você tem uma parte que é digitalizada da saúde brasileira, mas tem uma coisa que você demora a ter um diagnóstico do que está acontecendo numa determinada localidade, porque, por exemplo, um exemplo que me foi dado à época da pandemia, o cara que é o vacinador, ele também é a pessoa que registra a vacina no papel e que no final do dia pega todos os registros e coloca no computador. Então, isso para chegar no tomador de decisão acaba demorando. Por isso que a gente teve momentos, né, em que a vacinação, os dados sobre a vacinação eles não estavam exatamente atualizados, o que se entendia de para onde a Covid estava indo também a gente teve momentos ali de instabilidade, a gente teve problemas dos servidores do Ministério da Saúde durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, focar numa digitalização da saúde, desses programas que são necessários para a operação dos dados sobre saúde, focar nessa transparência, em criar interfaces mais acessíveis, isso não está exatamente no programa do presidente, mas a menção a você fortalecer a saúde digital, imagino que possa ser um caminho tomado por aí. Isso é necessário, os técnicos da saúde cobram isso, que sejam dados melhores para serem trabalhados de uma maneira mais correta, e aí não só pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais, municipais, pela Fiocruz, pelos institutos todos que olham para esses dados, precisam ter uma qualidade boa neles e tomam decisões que impactam na vida de todos nós. Uribe, o presidente Jair Bolsonaro já teve um bom tempo agora nessa gestão, aliás, saúde ficou no foco. Acho que a maior parte do governo dele nessa gestão é para entender o que funciona, o que precisa e o que tem que manter e o que tem que mudar, né? Por exemplo, você falou do Farmácia Popular, que foi um programa que teve aí um corte de verbas. O presidente, eu me lembro, ficou irritado e pediu aí, olha, vamos restaurar o Farmácia Popular, dada a importância crucial desse programa na vida das pessoas. Sim, porque muitos dos brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, Luciana, só têm dinheiro para comprar comida. E o preço da comida está cada vez mais caro com a inflação dos alimentos que não diminui. Então, se não fosse o Farmácia Popular, muitas pessoas que sofrem de diabetes, que sofrem de pressão alta, que têm problemas vários de saúde não teriam acesso aos medicamentos. Então, Farmácia Popular é um programa essencial do país, por isso que precisa ser mantido com orçamento alto. O programa de governo de Jair Bolsonaro também aponta um outro dado que eu falei anteriormente, a questão dos exames de oncologia e também as cirurgias. Essas cirurgias eletivas ficaram em segundo plano por causa da pandemia do coronavírus e agora é o momento de retomá-las. A gente estava falando do atendimento primário, ele é muito importante
importante porque muitas vezes o atendimento primário, domiciliar ou mesmo à distância, ele evita filas nos hospitais públicos, porque muitas vezes uma pessoa tem apenas uma febre que pode ser curada com medicamento e aí ela vai para a fila dos hospitais, pode até contrair outra doença nessas filas. Então esse atendimento primário domiciliar ou um atendimento que seja por meio digital, porque a tecnologia chegou para nos ajudar também na área da saúde, pode evitar com que você tenha novos contágios e também com que as pessoas que mais precisam de atendimento na rede pública hospitalar tenham prioridade. Uribe, se você me permite, no caso da farmácia popular, tem um outro patrimônio também do Brasil muito importante para ser preservado, independentemente de quem venha a vencer as eleições. É o banco de dados, né? Porque quando alguém chega numa farmácia e verifica-se se aquela receita que está correta, né? Se ela está de acordo com a entrega do medicamento, se vê isso pela informática, pelo computador. E se sim, senhora, pode receber aqui o material. Então, o remédio. Então é muito importante que o banco de dados não seja desmontado, né? E esse programa volte a funcionar, porque ele realmente, o Luciano está certo, é fundamental, principalmente para quem não tem dinheiro no bolso para ficar comprando muitos medicamentos por aí, né? Desculpa aí a intervenção. Não, imagina, está correto. Obrigado, Uribe.